Você é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui em mais um RenovaCast, aqui no canal Renovo da Alma. E mais uma vez estaremos conversando aqui em mais este RenovaCast com o pastor Antônio Carlos. Mas antes eu queria apresentar aqui os trabalhos que o Senhor nos deu a graça de escrevermos. Deus nos abençoou com 3 livros. Três. Todos nós somos líderes. Olha, coloque na sua cabeça. Você é um líder. Sim. Você faz parte de uma família, você é um líder lá. Você faz parte de alguma agremiação da sociedade, seja no campo religioso, político, social, seja na classe estudantil. Na sua casa mesmo, como já falei, torno a repetir, você é um líder lá. Você é pai, você é irmão, você é tio, sobrinho. Agora, como você tem exercido a sua liderança? Como você tem exercido a sua liderança? Quais peculiaridades, características e aspectos você tem incorporado nessa liderança que Deus te agraciou? A gente fala a respeito disso aqui, ó, nesses 3 livros. Primeiro, Radiografia para o Líder. Um manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. Quer dizer, é uma chapa da alma. É uma análise interna, não dos seus órgãos, mas do seu homem interior. Porque quem mais para conhecer o ser humano do que aquele quem o fez, que foi Deus? E a gente trata dessa abordagem dentro, ou com base, com fundamento, com alicerce na Bíblia Sagrada. Já dizia certa pessoa que diz que a caixa de ferramenta do homem é a Bíblia. Então, você observa que quando um engenheiro projeta ali um automóvel, ou então um aparelho celular, ele sabe todas os cálculos que foram feitos para projetar aquele objeto. Então, ele conhece, no caso da construção civil, a planta, tudo. Da mesma forma, Deus nos fez. Ele nos conhece por dentro. Então, a gente trata desses assuntos aqui à luz da palavra de Deus. E o segundo livro, Líder, quem você representa? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Você observa que existem algumas setas ali em diversas direções. Da mesma forma é a nossa vida. Nos é apresentado diversos caminhos, inúmeras opções, as mais diversas possibilidades. Nós temos que observar quais opções nós temos escolhido, quais caminhos nós temos trilhado. Salomão já nos chama o despertamento lá em Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final dão em caminhos de morte. Observe, a gente trata aqui a respeito desse assunto, quem você está representando, quem você representa. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Então, todos os 3 livros aí, a gente observa com uma foto aqui do autor, né, que no caso é o abençoado que vos fala, né? 3 fotos diferentes, né? Uma mais bonita do que a outra, né? Mas tem um significado ali. Por que essas 3 fotos? À luz do título, do subtítulo, vai lá. Você tem a oportunidade de conhecer. Adquira o nosso trabalho, você pode aí digitar aí embaixo, quero comprar. Só isso, diga aí, eu quero comprar. Aí a gente vai entrar em contato com você. Pois bem, estaremos aqui conversando mais uma vez, temos a oportunidade, é um privilégio estar aqui conversando com essa personalidade aqui, o pastor Antônio Carlos Pereira Leite, que está sempre conosco aqui, outros convidados que já estiveram conosco também, sempre trazendo uma palavra abençoada aos nossos corações, assim como a missionária da Alice, e outros que estarão aqui conosco também, graças a Deus. E realmente quero agradecer ao pastor pela disponibilidade, sempre estar aqui conosco, nos dando aqui a graça da sua presença. E você daqui a palavra para o pastor fazer a sua consideração inicial, bem como iniciar aqui nosso RenovaCast com oração. Pastor, seja bem-vindo. Graças a Deus, a paz do Senhor para todos. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesta oportunidade que o Senhor nos concede estar aqui, Senhor, para tratar de assunto do teu reino, para falar do teu grande amor, para falar da salvação do homem, da alma. E neste momento te peço as tuas bênçãos sobre cada um de nós e as pessoas que vão ouvir e vão assistir. Então estende as tuas mãos e abençoa todos, Pai. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém, graças a Deus. Deus te abençoe com essa palavra de oração, bem como com a mensagem, a conversa que será aqui abordada a respeito do tema desse momento. Então fique aí também à vontade para relatar, falar o que você acha acerca da abordagem de hoje. Pastor Antônio Carlos Pereira Leite, salvação. Quando se fala em salvação, trazendo assim de uma forma mais geral, se fala de salvação porque pelo menos algumas características se apresentam da salvação. Primeiro, há uma pessoa que precisa ser salva, ou então algo precisa ser salvo. Se precisa ser salvo, é porque precisa ser salvo de algo ou de alguém. E se precisa ser salvo de algo ou de alguém, quer dizer, se existe alguém ou algo para ser salvo. Segundo, esse algo ou alguém que precisa ser salvo de alguma coisa ou de alguma situação, existe o Salvador, que vai ser esse personagem principal desta saga, podemos dizer assim. Por exemplo, a pessoa está ali se afogando, estava ali, entra nas águas, ele não sabe nadar, quer dizer, aparentou-se uma situação ali desesperadora, a pessoa necessita ser salva de uma situação ruim, terrível, que pode levar a mesma à morte. O que se apresenta nessa situação? Ela pode morrer naquela questão, naquela situação difícil que ela se encontra. Então, há necessidade de alguém intervir e mudar aquele quadro. Como? Salvando, resgatando aquela pessoa daquela situação de afogamento. Trazendo para o campo espiritual, quer dizer, em todas as áreas a gente vai ver o aspecto da salvação. A pessoa que está sendo ali acometida de um assalto, ou nas mais diversas situações da vida a gente vai ver o aspecto da salvação. Mas no campo mais específico da espiritualidade, existe necessidade de salvação, pastor? Existe alguém para ser salvo? Há uma situação ruim para alguém ser resgatado? Existe um salvador? Como funciona essa situação aí? Muito bem. Quando se trata de salvação, nós devemos observar dois campos de salvação na vida de uma pessoa, de um homem, de um ser humano. Ah, do ser humano, né? De um ser humano. Tem salvação que depende de várias pessoas em várias crises e situações. Sim. O ser humano, ele é refém desde o ventre da mãe. Refém? Ele é refém de ser salvo desde o ventre da mãe. Quando uma mulher, ela observa que está gestante, começa a luta para salvar o bebê, a criança, no ventre dela, já começa. Aí, essa mulher, ela começa a ir procurar os médicos. Começa a fazer um pré-natal, vai atrás dos médicos. Ela fica lutando para salvar o bebê e a vida dela também, porque ela pode morrer na gravidez. Então ela está lutando para salvar tanto a vida dela como a vida da criança. Então, aí começa a luta pela salvação do bebê. Quando o menino está já chegando os dias, ela procura o hospital, o médico, para a criança nascer depois dos 9 meses. Quando a criança nasce, continua agora a salvação, não da mãe. Ela já passou por aquela fase, e agora a salvação do bebê, da criança. Ela tem que amamentar o menino vai agora depender da mãe para sobreviver, a salvar aquela pessoa, aquele bebê. Sim. Ela vai dar leite, aí o menino aí começa a dar as coisas para se alimentar, a criança vai desenvolvendo. Ali é um cuidado muito grande para não morrer. Isso aí já é um meio de salvar o bebê. Quando ele cresce, quando o menino cresce, que desenvolve, aí muitas vezes a pessoa, ele vai depender de muita gente, depende da situação. Que nem tu abordou aí, tá se afogando, depende alguém ali para salvar ele, um corpo de bombeiro. Se ele tá ali no incêndio, para morrer, não tem como sair, depende de alguém também para poder salvar aquela criança. Um acidente de carro,
pessoa se fere, se quebra, tem que levar para o hospital. Os médicos vão tratar daquele paciente para salvar aquela vida. A luta. Estão lutando para salvar. Recupera. Então, a salvação do homem começa no ventre da mãe. Muito bem. Agora nós temos outra salvação que só depende de um. É a salvação da alma. Bem colocado pelo pastor. Então, nesse caso, o senhor citou aí que existem vários tipos de salvação. Várias pessoas podem salvar e várias pessoas podem salvar o ser humano. Esse corpo, essa pessoa. Várias pessoas podem salvar. Se trata do corpo físico. Do corpo físico, né? Não, tem muitos meios, muitas pessoas que podem salvar ele. Certo. Se ele não morrer, né? Agora, quando se trata da alma do homem, só tem um. Só tem um, né, pastor? Que pode salvar. E esse mesmo que pode salvar, que é Cristo, ainda tem aí 50% do querer do homem ser salvo, né? A gente observa aqui, eu quero ler um texto, que está escrito em Mateus 16. Olha o que Jesus falou para seus discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E se quiser perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Então, mesmo Deus querendo salvar a alma do homem, ainda depende do homem querer. Então aí já tem essa introdução que nós podemos agora aí explanar, né, no decorrer da nossa conversa, a salvação como ela é feita. Certo. Pois bem, então o pastor nos trouxe aqui essa introdução aqui na sua palavra aqui, essa palavra inicial, falando que, bem interessante, né, pastor? A criança ali, o ser humano, né, ele depende, é uma dependência de outras pessoas para chegar a ver este mundo, sair do ventre materno, sem falar em outras situações que existem muitas pessoas querendo matar a criança lá dentro, né? Ainda tem essa luta. Ainda tem essa luta aqui fora, muita gente que lutando para conservar esse pequeno ser humano ali dentro do ventre. Matar ele, não quer que ele venha ao mundo. Tem muita, rapaz, a luta é grande. A luta é grande para salvar o bebê. A luta é grande. Você observa que o ser humano, você que nasceu, você é um vencedor. Foi uma guerra. É uma guerra, porque quantos espermatozoides, entrando aqui no campo da biologia, da ciência, são lançados no corpo da mulher. E ali, aquela briga ferrenha ali para conseguir achar o óvulo. E ali, ao entrar o óvulo, fecundar. Então, você foi esse que teve essa graça de entrar, ser fecundado, depois ter todo o processo gestacional e estar ali no ventre da mãe. O processo. Agora tem uma luta que tem muita gente que queria te matar. Querendo matar. Lá no ventre. Então... Mas você nasceu, conseguiu romper todos esses obstáculos. Existem outras crianças que estão aí no ventre, em alguns lugares aí, e há uma luta ferrenha, porque é totalmente indefesa, né? Meu Deus do céu. Depende dos outros. Depende, né? Então, por isso temos que estar orando, intercedendo, persistindo em oração para o Senhor trazer, abençoar e trazer esse esclarecimento à mente das pessoas que porventura estão cegas por fazer uma crueldade dessa. O ser humano vivo ali indefeso, não tem defesa alguma. Nada. Tem alguém aqui fora lutar por ele. Então, entra no aspecto da mãe, que tem aquele apreço pela criança, de trazer a existência, e ali a criança vem à existência. O pastor já disse aqui todo o relato aqui. Aí salvou a criança ali, agora uma luta agora para ela dar continuidade à sobrevivência, e no decorrer da sua vida ela vai sempre depender de alguém, de várias pessoas, né? Várias situações. Agora existe essa situação em particular que o pastor trouxe aqui, que é a abordagem do tema do podcast, que é a salvação que só depende de um, né? Só depende de um. Não tem outro. Não. A Bíblia nos diz da alma, né? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, não tem outro meio não, pastor. Outra pessoa que eu possa me segurar, me filmar, não, vou nesse aqui, é só Jesus. Para salvar a alma, só Jesus. É só Jesus. Por quê? Porque a gente observa, né, pastor? Por que Jesus tem que salvar? Salvar de quê?
o Deus, ele quer salvar a alma do homem. Mas salvar de quê? Da perdição eterna. Perdição eterna? É. Mas se a gente não vai viver eternamente aqui? Não, na eternidade. Ah, mas que eternidade é essa? É após a morte. Ah, após a morte. Após a morte, né? A gente observa que o homem, ele está escrito lá em Efésios 2, 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A gente observa também, Deus quer salvar a alma do homem. Deus quer salvar. Mas depende também do homem querer. Tem isso. Deus não quer que ninguém se perca. Deus manda o filho dele a esse mundo para, na própria vida dele, resgatar a alma do homem, né? Agora, a graça é dele, né? O reino é dele, ele quer que todos entrem. Agora, e aí, você quer? Ele ainda te dá uma oportunidade de fé. E essa fé, diz lá em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E se você não quer ouvir a palavra, você não será salvo. Mesmo Deus querendo salvar a alma do homem, mesmo assim ainda depende do homem querer ser salvo. Porque se o homem não quiser ser salvo? Se ele não quiser ouvir, porque para a fé entrar no coração dele, ele depende de ouvir o evangelho. Precisa ouvir o evangelho. Porque o homem nasce no pecado e ele está em treva. O espírito do homem está morto. E ele precisa ter luz. A gente vê lá em Mateus, capítulo 4, 16. E lá o povo estava sentado em treva. E viu uma grande luz. E aos que estavam sentados, a região e sombra da morte, a luz raiou. Quem é essa luz? É Cristo. Então o homem, ele está sempre em treva. A alma do homem está em treva. Então ele precisa de uma luz, que é Cristo. E ele depende totalmente de ouvir o evangelho. Porque a Bíblia diz também lá em Mateus 4,17 que depois dessas coisas, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. É o evangelho que Jesus pregou. Então tem que ouvir a palavra, né? Paulo vai relatar a respeito disso lá em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13, ele vai dizer o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o versículo 14 ele diz: como, porém, crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Aí no versículo 15: como pregarão se não forem enviados? Então, há necessidade de ouvir a palavra para ser salvo. Mas, para ser salvo de quê? O homem, já disse lá Davi no Salmo 51, versículo 5, que diz que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, a gente remontando, voltando aqui, rebobinando a fita aqui, indo lá para a parte inicial, em Gênesis Deus criou o homem, né, formou, colocou no jardim do Éden, estabeleceu para ele algumas diretrizes, alguns parâmetros, e o homem acabou quebrando aqueles direcionamentos do Senhor, pecou e através desse pecado entrou, através dessa atitude errada entrou o pecado no mundo. Conforme diz Paulo em Romanos 5, verso 12. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí, ao entrar o pecado no mundo, o homem já nasce na iniquidade, já nasce em pecado. Então, se ele nasce em pecado, ele acaba, de certa forma, sendo escravo do pecado, subjugado pelo pecado. E ao ser escravo do pecado, o seu destino é a condenação eterna. Então, Paulo diz isso lá em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o homem estava aí, pastor, destinado à condenação, destinado à perdição, mas surgiu, como o pastor citou lá, Mateus 4, 16, né? Surgiu uma luz, né? Viu uma grande luz. Uma grande luz.
Quer dizer, apareceu alguém para mudar essa realidade do ser humano, para resgatá-lo daquela situação das trevas, né? Das trevas. Porque que é Jesus, né? Porque o negócio é tão sério que Jesus faz dois questionamentos, né? Lá em Mateus 16 e 26. Ele diz lá que adianta, olha como é que Jesus faz duas perguntas, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Olha onde ele foi. Que te adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Quer dizer, que adianta você ter muita riqueza, que adianta você ter uma posição social muito grande, ser reconhecido no mundo inteiro, é o que Jesus está dizendo. O que vai te adiantar quando tu morrer? Tu tem pelo menos aqui viver 100 anos aqui num conforto material. E esquecer de Deus. Ele diz, o que vai te adiantar isso aí? E depois da morte, o que tu daria em troco da tua alma? Quer dizer, quando você morre, que você se encontra numa situação que nele contou a parábola do rico e de Lázaro. Lázaro foi para o seio de Abraão, mas aqui nessa vida ele sofreu terrivelmente, não tinha nem o que comer. Mas o coração dele estava em Deus. Mas o rico vivia regaladamente, tinha tudo, mas não queria saber de Deus. Ele viveu, ninguém sabe, a Bíblia não diz quantos anos o rico viveu. Mas ele aqui viveu, a Bíblia diz, regaladamente, tinha tudo. Dinheiro, posição social, conforto, ele tinha tudo. Agora, quando ele chega lá no inferno, ele depende agora que Lázaro moe o dedo na água e toca na língua dele. Quer dizer, se ele pudesse dar tudo o que ele teve aqui na terra para sair de lá, ele daria. É o que Jesus está dizendo. E o que daria o homem em resgate da sua alma? Daria tudo. E o salmista diz, lá escrevendo no Salmo, o que é a vida do homem? É um vapor. Você hoje está vivo, amanhã está morto. Você está vivo hoje, amanhã tu está num caixão. Então, é momento de fazer uma reflexão, todos que vivem aqui nesse mundo, como ele está espiritualmente diante de Deus. Se ele tem certeza realmente da salvação da alma. Porque a salvação do corpo aqui na terra, ele tem muitos meios de salvar o corpo dele. Se ele tiver dinheiro, se ele tiver amigos, se ele tiver as pessoas, ele vai se salvando o corpo dele. Adoece, pega um câncer, tem dinheiro, trata. Pega uma enfermidade, tem dinheiro. Quebra uma perna, tem dinheiro, se trata. Então, muitos meios que a pessoa aqui nesse mundo, tendo condição, ele escapa, ele é salvo. Agora, a alma do homem, é só Deus que pode salvar essa alma, né? E Deus mandou Jesus aqui, pagou um alto preço, e que as pessoas precisam fazer uma análise. Jesus mesmo joga isso aí na cara do homem, dizendo que adianta, ele faz um questionamento, que adianta tu ganhar o mundo inteiro? Jesus sabia realmente o que é uma alma ser lançada no inferno. Porque foi ele que fez o inferno. Foi ele que criou o céu. Foi Deus, Jesus. Então ele sabe que o sofrimento vai ser eterno da alma do homem. Então o homem precisa parar para fazer uma reflexão. Quem pode salvar a alma dele do inferno? Tá certo. Então, aí Henrique Lázaro é Lucas, né? 16, 19, 31. Pois bem, aqui ninguém está fazendo apologia à pobreza nem menosprezando a riqueza. Pelo contrário. É um exemplo que está na Bíblia. E a questão não está nem a pessoa ser pobre nem ser rico, né? O negócio que a pessoa se agarra à riqueza, né? Se prende a ela e torna ela como Deus. Agora, a questão é você entregar-se a Cristo. Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E não se agarrar a esse mesmo não, como o pastor colocou aqui. A pessoa pode ter posses,
e essas posses podem socorrê-lo aqui, salvá-lo de alguma enfermidade, de alguma situação difícil. Mas em relação à salvação, não tem como comprar não, tem, pastor? Tem não, compra não. Não compra não, né? Aí em alguns aspectos é que a pessoa tem que entender. Quem salva é Cristo. Então aí existem pessoas que de certa forma tomaram uma decisão ao lado de Cristo, mas acabam se iludindo, se deixando ser ludibriados, acreditando pelo fato de mudar de religião já está salvo. Tem gente que só trocou de religião, né? Só trocou de religião. Estava naquela religião tradicional, qual os pais dele o criaram ali, e alguém chegou, levou a mensagem para ele, aí ele se converteu, o termo utilizado. Mas observa-se que a vida parece que não mudou. Tá? Apenas trocou de religião. Outros podem estar, de certa forma, numa situação de tá ganhando dinheiro, tá dentro da igreja, diz que se converteu. Aí acha que pelo fato de estar prosperando em determinada área da vida, tá salvo. Diz, não, se eu estou prosperando, porque Deus está comigo. E tem muita gente que vai se enganar e vai se perder no final, porque acredita pelo fato de ter um nome lá no hall de membros de uma denominação religiosa, já está salvo. Pensa que pelo fato de estar, tudo que ele faz, ele coloca a mão, está prosperando, está indo, está salvo. E muitas vezes não é por esse lado, a salvação está em Cristo, como o pastor bem colocou aqui lá em Efésios 2, verso 8 e verso 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí tem essa questão também, que a pessoa tem que entender, pastor, que nesse caso ela tem que se converter a Cristo. O que é o converter? A questão da salvação, pelo menos 3 características se apontam, né? A respeito da salvação. Quais são essas 3 características? Primeiro, nós vimos lá também, que nós estudamos lá em Mateus, quando Jesus disse para os seus discípulos, né? Ele dizendo, se alguém quiser vir após mim, a primeira coisa é renunciar. Negar a si mesmo, né? Renunciar a si mesmo. Depois, tomar a cruz. E depois seguir ele. Então, são 3 etapas, né? Aí, muitas vezes, a gente não quer fazer a apologia, que nem o Mar falou, da riqueza, mas Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar no fundo do agulha do que um rico se salvar. Porque a riqueza ela traz soberba. Ela traz soberba, traz orgulho. Então, o rico, para salvar, ele tem que desprender de tudo isso. E aí, muitas vezes, a riqueza traz tanto conforto e a alma se perde. É uma pessoa até boa, mas a alma dele é vaidosa. O dinheiro faz com que a pessoa, nem que não queira. A riqueza, ela é um empecilho na salvação do homem. Queira ou não queira. É um empecilho mesmo. Todos nós, eu e você, queremos ter conforto, queremos ter dinheiro, mas é um empecilho, uma barreira muito grande para um rico se salvar. É muito grande. Por quê? A alma dele vai entrar na vaidade. Carros luxuosos, mansões, tudo que o mundo oferece, o dinheiro alcança. Falando em rico. Estou falando a pessoa que é próspera, tem saúde, tem uma casa para morar, tem o pão de cada dia. Isso é prosperidade. Eu não estou falando de prosperidade. É o que na vida do homem necessita. Vamos confiar no dinheiro, né? Confiar no dinheiro vai estragar a alma dele, né? Então, primeiro Jesus renuncia. Depois Jesus diz, toma a tua cruz. É cruz, o evangelho é cruz. Não é fácil não, é sofrimento. Por quê? Se você não perder essa vida, ele diz, tem que perder para ganhar outra. Se não perder essa, meu irmão, não ganha outra não. Você não pode ter 2 glórias. Você não pode ter 2 glórias, a riqueza e Deus. Jesus comparou, disse, você não pode adorar Mamon e Deus. Pode servir a 2 senhor. Então a salvação é uma coisa muito profunda, é muito sério. Estão pregando o evangelho de salvação errada por aí, muito erro. Paulo falou aos Gálatas no capítulo 1, versículo 8, se vier um anjo do céu, ou eu mesmo pregar outro evangelho que não seja o da cruz, é maldito, é anátema. E nós estamos vendo hoje a pregação de riqueza, vai levar a alma para o inferno, não tem como não ir, pode ninguém querer, mas é para escapar do inferno. Para escapar escapa com a tua alma enquanto há tempo. Então a salvação é coisa muito séria.
né? E quem primeiro ofereceu riqueza foi Satanás. Pregou a prosperidade e riqueza para Jesus lá no deserto. Só eu te dou todos esses reinos aí, ó, se tu me adorar. Te dou tudo. Olha aí, Jesus, não é assim não. Não é assim não. Oferecendo riqueza. E hoje nós estamos vendo. Então, o que nós estamos aqui é para poder trazer uma palavra de verdade e não iludir teu coração, que hoje em dia muitos de nós estamos sendo iludidos pelas mensagens que agradam o ego do nosso coração. Prosperidade, vida fácil, vida boa. E Jesus oferece renúncia. Deus, para entrar no céu, salvar a alma do homem, renuncia. Toma cruz. Cruz é peso. Cruz é sacrifício. Toda pessoa lá em Jerusalém, naquela época, quando se via passar na rua, um homem carregando uma cruz, todo mundo dizia, vai morrer, aquele ali vai ser crucificado. Cruz! Então precisamos renunciar para poder ter a vida eterna, né? Para que Deus possa resgatar nossa alma. Nós precisamos, Jesus diz, que é amar a Deus de toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu pensamento. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então, salvação resume nessas duas coisas, a Deus e ao nosso próximo. Graças a Deus. Então a gente observa aí, pastor, que é um cuidado que nós temos que ter, né? Temos que ter cautela. O Senhor nos propõe aí diversas situações, a gente pode percorrer, aí fazer a escolha está sempre com o homem, né? Renúncia. Mas tem que colocar aí todas as escolhas, como for fazer na vida, tem que passar por esse filtro, né? Da renúncia, observar Deus, em primeiro lugar. Deus, né? Em primeiro lugar, né? Então, nesse caso aí, o ser humano tem que ter esse cuidado, tem que ter essa cautela, essa precaução durante a sua vivência aqui na Terra, porque a vida aqui, ela é passageira nesse mundo. Já nos diz lá o escritor salmista no Salmo 90, verso 10. Os anos da vida do homem sobem a 70 anos, ou a vida vigor 80 e 90. Nesse caso, o que passa disso é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ou seja, a vida aqui é transitória, logo ela passa. Então nós temos que nos agarrar no pouco tempo que passamos aqui na Terra. Você tem a opção de conquistar, de realizar, mas nunca esquecer e colocar o coração a ponto de se perder durante a caminhada. Porque a salvação é algo grátis, você recebe de forma gratuita. Assim, tem até uma frase que utilizo muito, que é de graça, mas não foi de graça, né? Quer dizer, o preço que foi pago foi um preço muito alto, não foi preço de ouro, de prata, de pedras preciosas, mas foi o preço do sangue do Filho de Deus. Como já foi dito anteriormente, todos nós estávamos destinados à condenação eterna. Sem perspectiva, sem paz, sem esperança. Jesus veio e mudou o quadro, morreu a nossa morte, para que hoje pudéssemos estar vivendo a sua vida. Ou seja, nós temos a possibilidade e a oportunidade de abraçar a fé em Cristo, seguir esse caminho, trilhar nessas veredas, para um dia, quando a morte bater a sua porta, você se encontrar com Deus. Porque depois que morre, nós observamos aqui a passagem bíblica que o pastor citou lá em Lucas 16, do 19 ao 31, que o rico quis voltar, mas não tem como voltar. Alguns apregam por aí que existe essa... Não tem. Se você crê na Bíblia, ela diz lá em Hebreus 9:27 que ao homem está dado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então nós temos essa oportunidade. Todos nós somos pecadores. Todos que descendem de Adão são pecadores, como eu citei aqui no Salmo 51, versículo 5. Davi fala, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Então se o homem nasce em pecado, ele necessita da salvação, e essa salvação está em Cristo. Não há outro meio, não há outro intermédio, não há outro caminho, a não ser Jesus. Ele mesmo disse lá em João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só que Jesus faz esse convite. Então, ele levou essa mensagem para as pessoas, veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Seus discípulos deram continuidade a essa mensagem, como o pastor falou lá anteriormente, a mensagem tem que ser ministrada para a pessoa ouvir e receber a mensagem. E ao receber essa mensagem,
ela tem que entender, como eu falei anteriormente, não é você mudar de religião. Tem muitas pessoas que dizem que se entregaram a Cristo, mas a vida não muda. Alguns, de certa forma, acabam se envolvendo nas coisas da denominação religiosa, né, trabalhando. A gente observa que existem mais pessoas ativistas dentro das denominações religiosas do que discípulos de Cristo, que é uma diferença entre o ativista e o discípulo. O discípulo morre pela causa, o ativista não. O ativista defende uma causa, mas não morre por ela. O discípulo, ele entendeu o valor da causa e, se for preciso, até morre por ela, que foi o caso dos discípulos de Cristo. Então, nós somos chamados para seguirmos a Cristo, sermos discípulos dele. E a demonstração de que nós somos discípulos de Jesus se mostra quando nos convertemos a ele, e isso se revela em 3 pontos, né, pastor? Regeneração. A salvação a salvação da alma, né, está dividida em 3 partes. Justificação. Jesus morreu para nos justificar diante do Pai. Quer dizer, nós por nós mesmos não Cristo nos justifica diante do Pai. Sim. Depois a regeneração. Sim. É um processo que você vai aí começar a regeneração, é uma renúncia, né? Se convertendo. Se bebia, não bebe mais. Se fumava, não fuma mais. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Então a regeneração. E vem por último a santificação, que é diária, né? Então quem já é salvo, ele precisa cada dia se santificar. Agora o evangelho, eu quero voltar atrás, porque é muito séria a salvação de uma alma, dependendo do evangelho, como nós falamos aqui, que ele é pregado. É como uma comida. E você pega um leite. Se você pega um leite tirado da vaca, o leite é puro. Ele não tem mistura. Mas se você jogar num litro de leite, 1 litro de água, já não é mais leite. Não tem aquela pureza. Acabou, já não tem mais não, já não é mais, já está contaminada. É como o evangelho, está contaminado. Então, poucas pessoas estão pregando o evangelho genuíno. Quando eu era menino, eu vim me converter já com 50 anos, mas eu ouvi o evangelho quando eu era menino. Aquele povo não tinha estudo, não tinha teologia, não tinha nada. E eles se convertiam mesmo a alma a Cristo. Sim, pastor. E eles pregavam céu e inferno. Então, quando eles pregavam, aquele povo não tinha muito estudo, mas eles pregavam o céu e o inferno. Para onde você quer ir após a morte? Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Aquilo ali trazia temor. Você vê lá em Atos dos Apóstolos 2,42. E os discípulos, as pessoas que se convertiam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí a Bíblia diz que em cada alma havia temor. E muitas maravilhas, milagre, cura, era feito pela mão dos apóstolos. Por quê? Porque havia naqueles crentes temor. Eles tinham medo de pecar. O temor é obedecer a palavra de Deus. Eles obedeciam, eles tinham medo de pecar contra Deus. Então eles eram obedientes à palavra. Havia temor em cada alma. Sim, pastor. E muitas curas, milagre, maravilha eram feitas pelos apóstolos. Sim, pastor. Agora, hoje... Pode falar, pastor. Hoje, a gente vê que há uma luta para que haja um milagre no meio dos crentes. Há uma luta para que Jesus possa operar maravilha no nosso meio, porque o evangelho ele está misturado, ele não está mais sendo o evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregou, o evangelho de renúncia. Aí quando você muitas vezes ora, muitas vezes a gente ora e Jesus não vai ouvir, porque nós não somos discípulos dele. Nós estamos pregando um evangelho falso, estamos pregando um evangelho que vem agradar o povo, não agradar Jesus.
Porque o apóstolo Paulo disse, se eu agradasse homem, eu não era servo de Cristo. Então Paulo não pregou o evangelho para agradar os homens, ele pregou o evangelho para agradar a Cristo. Então hoje está se vendo quantas pessoas dentro da igreja estão morrendo com enfermidade e não é curado. E por que naquela época eram curados? Por quê? Porque o evangelho era puro. Era um evangelho pregado, um evangelho de temor, de renúncia, de cruz, de verdade. Quem era Cristo? E eles viviam como Cristo, pregavam como Cristo, falavam como Cristo. A igreja primitiva ia até há 50 anos, 100 anos atrás, o evangelho não é esse evangelho de hoje. A gente pode observar, a gente está dentro da igreja e a gente muitas vezes também quer entrar nessa onda, porque quer agradar as pessoas, né? E nós precisamos agradar um só, não a multidão, agradar a Cristo, porque é o Salvador. Graças a Deus. A gente observa aí, pastor, que, conforme nas suas palavras, houve uma mudança, né? O pastor trazendo aqui a questão, uma experiência própria da sua, quando era criança, a mensagem que se ouvia naquele tempo, a mensagem que se ouve hoje, será que se mudou alguma coisa? A mensagem continua a mesma. As escrituras têm mais de 2000 anos, elas são as mesmas que eram pregadas ou ministradas há 70, 80, 90, 100 anos atrás. Agora o mensageiro é outro, né? Agora o mensageiro que deve estar levando outra mensagem. Outra mensagem, como o pastor colocou aqui. A mensagem em si, a palavra, ela tem poder de transformar o ser humano. Ela tem poder de modificar a pessoa. Então a gente observa que 100 anos atrás a mensagem era outra, a palavra era outra. Como o pastor colocou anteriormente que a questão do leite, a vaca, o leite é puro, quando se coloca água, há uma mistura e essa mistura vai perder a eficácia dos nutrientes ali no leite. Então, da mesma forma, o evangelho em si, ele é puro, ele transforma, ele modifica o ser humano. Ele cura, liberta. Se não está acontecendo alguma coisa, não é a mensagem. O pastor colocou aqui, muitas vezes é o mensageiro que está modificando a mensagem para os seus próprios interesses. Então, mas a palavra em si, ela traz a transformação. Observando aqui o que o pastor disse anteriormente, a questão da salvação se apresenta em 3 campos distintos, mas interligados, que é a justificação, a regeneração e a santificação. Paulo vai dizer lá em Romanos 5, verso 1 e verso 2, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pela fé acesso a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, observando esse aspecto, justificação, regeneração e santificação, podemos dizer que nós fomos salvos, ou seja, nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos. Fomos salvos porque nós fomos justificados por Deus. Nós, por nós mesmos, não teríamos poder de nos justificar. Foi alguém lá, viu que estávamos no erro, no pecado, e disse, não, vou justificar essa pessoa que não merece ser justificada. Mas por mim, que tenho o poder de justificar, eu vou justificar. Então nós fomos salvos. Agora, o sacrifício foi feito, a porta da salvação foi aberta. Agora nós somos salvos, quando nós tomamos essa decisão, que é da regeneração, que aí podemos citar aqui pelo menos a questão da regeneração, 3 peculiaridades: posicionamento, posicional, espiritual e prático. Posicional, você era um pecador, agora você é um pecador remido, você mudou. Tornou-se de pecador a filho de Deus, de criatura a filho de Deus. Então é uma regeneração posicional. Você mudou de posição. Você agora deixou de ser um pecador destinado ao inferno e agora é um filho de Deus destinado aos céus. Dentro da regeneração, questão espiritual, você e eu nos interligamos, nos ligamos novamente com Deus. Estávamos desligados, né, pastor? O homem pecou, se afastou de Deus. Então, quando você se converte, você é justificado, aí regenerado. Posicionamento, posicional, você muda de posição de pecador para filho de Deus. Segundo ponto da regeneração, de espiritual, você torna a se reintegrar, se ligar novamente com o Senhor. E o terceiro, que é o prático, é mostrar na prática que se converteu mesmo, que é a mudança de vida, que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e a Escritura se fez novo. Aí então tem que ter mudança, né, pastor? Que é a questão da prática ali, ó. E a santificação, que é essa questão da manutenção. Eu me converti, agora eu estou salvo, uma vez salvo, para sempre salvo. Não. Tem que continuar a santificação. Quer dizer, é uma renúncia diária. Todo dia eu tenho que renunciar a mim mesmo.
meu eu, e me santificar. E a santificação vem por meio do sangue de Cristo, que nos purificou, do Espírito Santo e a palavra que purifica, que é a leitura e meditação na palavra, né, pastor? Porque lá em Apocalipse 2:7, né? Lá Jesus falou lá dizendo que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida. Quem é esse que vai vencer? É quem renuncia o pecado. Quem vencer, quer dizer, agora vai depender de mim. Cada um vai ter que vencer para poder comer da árvore da vida. Ele está prometendo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O que é que o Espírito está dizendo? O Espírito está dizendo lá em Apocalipse 1:3. Bem-aventurado o que lê e o que ouve as palavras dessa profecia e guarda tudo quanto nela está escrito. Está aqui. Então a salvação depende disso aí. Você tem que ouvir e você tem que guardar. E tem que fazer o que está escrito na Bíblia, né? Para que você possa manter a salvação. Você é salvo hoje e será salvo eternamente, mas você tem um processo de obedecer a palavra, né? Tem que ter, pode perder a salvação. Pode perder, né, pastor? Pode perder. Porque tem que ter um esforço também, né? Ah, mas Jesus já fez o sacrifício. Fez o sacrifício para salvar. Agora o homem tem um processo que ele tem que caminhar para continuar sendo salvo. Continuar, é o que Lucas diz lá em Lucas 16, verso 16, né? A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus e o homem se esforça. É tomado por esforço. Para entrar nele. Então tem o esforço do ser humano, ou seja, no processo da terceira etapa, né, da santificação. Todos os dias eu tenho que me santificar. Renunciar. Para santificar. Mas, pastor, o senhor disse aí que a pessoa em si ela tem que tomar essa decisão, né? Quer dizer que a salvação é individual, né? É individual. Né? Paulo diz lá em Romanos 14:12, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas existem muitas pessoas, pastor, que estão se agarrando ao líder religioso dela. Tem ele como subdeus, eu acho, né? Acho que é secretário de Deus, não sei. E o líder religioso dela fala assim, não, pode fazer isso aqui. Porque o que mais se vê hoje no meio... Será se ele é o porteiro do céu, pastor? É os crentes hoje que não tem... Não lê a Bíblia, né? Ele não tem... Ele não quer fazer sacrifício, ainda não se converteu de verdade, até dentro da igreja, mas não é convertido. Porque Paulo falou, Pedro falou em Atos dos Apóstolos 3:19, né? Arrepender e converter, para que seja apagado os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem muita gente que está dentro da igreja e fica procurando, posso beber um vinho? A pessoa não se converteu. Eu posso tomar uma cerveja sem fermento? Tem uma cerveja aí que inventaram, né? Cerveja sem álcool, não sei como é que é. Zero. Então são várias situações que vão colocando. Aí o crente procura pro líder dele, né? O líder. Em vez dele examinar a Bíblia, o que Jesus falou aqui na palavra, ele vai procurar pro líder dele. Jesus falou lá em João 5:39, né? Examinar, pois, as escrituras, né? Que são elas que de mim... por acreditar que nela a vida até só que de mim testifica. Então ele faz o quê? Ele vai procurar o líder, né? Se o líder disser que ele pode, ele vai. Ele faz. O líder disser, ele tem o líder como Deus, né? É o que o líder disser. Ele não vai ver o que a Bíblia está dizendo. Então, ele ainda não é convertido, aí ele fica procurando. Posso beber uma cerveja? Porque a Bíblia diz que não pode embriagar, mas posso beber? Aí o líder lá também, que não é convertido, está interessado no dízimo, no dinheiro, aí diz, não tem problema não pode embriagar. Aí começa, né? A Bíblia diz que um pouquinho de fermento revela toda a maldade. Gálatas 5, versículo 9. Então, a pessoa tem que entender que você não vai ouvir seu líder. Ninguém está falando isso aqui não. Você tem seu líder. Agora você tem que ver que a salvação é sua. Quem vai estar lá diante do julgamento é você e Deus teste a teste. Não vai ter aquela justificativa, meu líder falou não. Por quê? Porque aí a Bíblia nos diz lá em Atos 17, versículo 11, a parte B, que Paulo, de todas as igrejas que ele fundou, que ele levava a mensagem, ele destacou a igreja de Bereia, os bereanos, porque tudo que Paulo falava, os bereanos iam conferir nas escrituras. Então o seu líder falou, você não é só
bater continência não, vá nas escrituras, procure nas escrituras. Aí muita gente vai acabar se perdendo, porque tem uma visão cega daquele que está orientando ele. Muitas vezes aquela pessoa, como o pastor falou aqui, tem interesse, aí para não querer te ofender, te machucar, o interesse dele é outro em você, né? Aí diz, não, pode fazer. Aí nessa situação, pai, muitas pessoas estão aí no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º casamento, né, pastor? Porque o líder deu a bênção, né? Paulo, ele deu um conselho para Timóteo. Troca de mulher igual troca de camisa, né? Paulo dando conselho... homem, né? Paulo foi dar um conselho para Timóteo quando ele foi assumir a igreja de Éfeso, né? Paulo disse lá no capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo. A primeira coisa... Olha aí. O líder tem que cuidar dele primeiro. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso, te salvará ti mesmo e os que te ouvem. Os que te ouvem. Então você olha para o líder como é a vida dele. Então o crente... Olha para a vida dele e olha para a Bíblia, né? Olha para a vida do líder e olha para a Bíblia. Vê se ele se enquadra lá. Porque Paulo recomendou a Timóteo, cuida de ti mesmo. Quer dizer, eu tenho que me policiar. Se eu sou um líder, eu tenho que vigiar. Cuida de ti mesmo e dá doutrina. Está dando a doutrina certo? Você está ensinando a doutrina da verdade, da Bíblia? Porque Paulo disse assim, vai salvar ti. Tu está até querendo enganar os outros, mas tu também vai para o inferno. Então ele diz, com a doutrina que tu vai pregar, tu cuida de ti mesmo, porque vai salvar tanto a ti como os que te ouvem. Sim, pastor. Entendeu? Então, nós precisamos observar isso aí. Não podemos ficar aí dependendo de homem, né? A gente tem que obedecer os pastores, que nem a Bíblia manda, é porque vela pelas nossas almas. Mas observa o que ele vai te orientar, o que ele vai te dizer. Conforme for, vai na Bíblia. Examina as escrituras, que nem Jesus mandou. Né? 5:39, né? Isso, João 5:39. Examinai as escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. E são elas as que de mim testificam. Então tem que ter cuidado, né? O líder, principalmente, também, como o pastor colocou aqui, o escritor aos Hebreus vai dizer lá em Hebreus 13:17 que a gente tem que obedecer aos nossos líderes, aos nossos guias, porque eles velam pelas nossas almas como quem vão prestar contas. Mas tem gente que líder que não tá nem aí, não. Nem aí, não. Quer dizer, aí acabam vendendo, entre aspas, a salvação. Isso me faz lembrar da época da Idade Média. Quem é que tu lembra da época? Você não lembra, porque nem eu, você, porque nós não estávamos lá. Mas a história está relatada a respeito da venda de indulgências, ou seja, tem até era um bispo, um monge dominicano, que uma frase dele ficou muito conhecida, disse, olha, a moeda bate no fundo do cofre e a alma sai do purgatório. É só a moeda bater lá que a alma sai. Tá salvo. Tá salvo, quer dizer, vendendo indulgência, vendendo a salvação. Né, colocando como verdadeiros mercadores de Deus, mercadores da palavra de Deus. E hoje não é diferente não, também as pessoas aí querem atacar essa denominação religiosa, que na época promovia isso aí, mas hoje nos dias atuais, esses que atacam essa denominação religiosa... estão pior. Estão pior, né? Hoje está pior a situação está pior, aí querem mascarar ali, trazendo até... Tem alguns que trazem fazem até seminários, não, vamos falar sobre daquela época de 31 de outubro, que está pertinho agora, né? Aí fazem seminários, propagam, mas tem que observar qual foi o real sentido daquele acontecimento, que é a reforma, né? Qual foi o real sentido? Qual foi o grito ali que exclamou? A salvação é pela fé. A salvação é por Cristo. E outra, o homem ele tem livre acesso à palavra para ele mesmo interpretar a palavra. Mas não está se trazendo de novo aquela questão que só alguns podem interpretar a palavra, pastor. Só quem fez teologia, só quem fez não sei o quê. Quem é doutor? Doutor, você não pode, porque você não entende não, porque você tem que entender o hebraico, o aramaico, o grego, não sei o que mais. Quer dizer, estão dificultando o evangelho, aonde algo que é simples. Me faz lembrar uma vez que o pastor citou, quando ele era criança, que... ele, quando ia assistir determinadas reuniões religiosas, como é que o sacerdote fazia, pastor, naquele tempo? Quando eu era menino, a gente ia assistir a missa, né? Sim. Aí eu era menino. Quando chegava lá, o padre celebrava a missa de costa. De costa, né, pastor? Era de costa pra gente. E ele falava a missa todo dia no latim. Quem é que entendia latim? Ninguém entendia não, o povo só dizia amém. A gente só sabia dizer isso, amém, mas não sabia de nada.
E ele de costa, toda a vida pregando, né? Ele pregando, tal, a missa todo dia. Ninguém entendia nada. Nada, tudo no latim. Quer dizer, ele não tinha estudo nenhum. Olha, como é que vai entender latim? Parece que o povo era considerado como algo assim, que não vale nada. Porque ele, quer dizer, a pessoa não podia nem olhar pra cara dele, né? Não, ele virava as costas pro povo. Era de costa. E era Salvador, ele que salvava. Ei, rapaz. Mas hoje, se observa, tá do mesmo jeito. Em alguns aspectos. Qual é o latim hoje que estão expressando aí? É a teologia. Tem gente que você não pode chegar perto dele. Não, pode. É uma pessoa inacessível. Não pode chegar perto. Agora, Jesus, quem não chegar perto de Jesus? Hoje observa que alguns líderes são verdadeiros executivos de igrejas incorporadoras. É alguém inatingível. Fecha a cara e ninguém chega perto. Sim, pastor. Entendeu? Jesus, né? Jesus, rapaz. Quem era Jesus? Acessível, né? Então, até leproso chegava a tocar em Jesus, Jesus pegava no leproso, né? Ele ali não podia pegar numa pessoa que tivesse lepra, que a lepra passava, né? Vê aquele leproso que desceu do monte quando Jesus desceu, e ele disse: Senhor, eu sei que se tu quiser, tu pode me salvar, tu pode me curar. Aí Jesus disse: eu quero, e tocou nele. Está curado, e ele ficou limpo da lepra na mesma hora. Então, olha, observa um líder que Jesus era, que todo mundo podia chegar a Jesus, o Filho de Deus, sim, sem nenhuma barreira. Não tinha barreiras. Não tinha barreira. Uma vez os discípulos queriam impedir as crianças de chegar a Jesus. Eles: não impede não, deixa as crianças virem a mim. Então, a gente observa que a gente precisa mudar muito, quem é líder, né? E também o liderado também precisa ler a Bíblia para poder saber realmente aonde é que você está inserido, para que você tenha a tua salvação da alma. Você pode morrer qualquer hora. Ninguém tem garantia se amanhã está vivo. Ninguém. Tanto faz o líder grandão como um crentezinho lá de banco. Todos os dois estão no mesmo barco, a vida está no mesmo barco. Só pertence a Deus o dia da manhã. Ninguém pode ser o maior líder. Ele também está sujeito a amanhecer dentro do caixão, morto. Não tem esse que tem garantia. Então tem que ter esse cuidado, né, pastor? Então a gente observa aí, a gente não está fazendo aqui a apologia negativa à teologia, de maneira alguma. Você pode estudar, pode buscar. A questão é que existem muitas pessoas que estão colocando a teologia acima da própria Bíblia, estão colocando escritores do passado, reformadores, acima do próprio Evangelho, dos escritos sagrados. Não. Aí me faz lembrar, a Bíblia é interessante. Salomão diz lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 10. A parte A, há alguma coisa que possa se dizer e ver? Isto é novo? Não, já foram nos séculos antes de nós. Então, observa-se que muda só a cara das pessoas, mas se repete. A questão da venda das indulgências aconteceu na Idade Média e está acontecendo hoje. A questão de que Paulo está lá em 1 Coríntios 3, versículo 6. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Está acontecendo hoje. Não, eu sou segundo o reformador tal, segundo fulano de tal. E segundo o Evangelho, segundo a Bíblia, segundo a palavra. Observe-se que o que se menos usa são as escrituras. Usa mais esse conceito de homens, usa-se mais livros do que a própria Bíblia Sagrada. A Bíblia é a base da nossa fé. A Bíblia é a base da salvação. Então, nós temos que mergulhar na Bíblia. De novo, o pastor tornou a falar aqui, nós vamos repetir aqui mais uma vez: vá buscar o conhecimento na palavra de Deus. Não se prenda apenas a aspectos humanos do que a pessoa está falando lá na frente, do que a pessoa está ensinando. Diga e veja o que a Bíblia relata. O homem, ele é falho, nós somos falhos, sim, nós podemos errar, mas a Bíblia não. Ela não erra. E você... mas eu não entendo a Bíblia. Meu amado ouvinte, telespectador, nós temos o Espírito Santo. Que ensina, né? E que ensina. Se você sentar, Senhor, convida o Espírito Santo e começa a ler a palavra. Vai ser você... Rapaz, vai desvendar, né? Vai desvendar diante de você. Não é melhor comer o pãozinho quentinho vindo da padaria do que pegar requentado, pastor? Então nós temos a oportunidade de comer direto do pão do céu, ter a interpretação do Espírito Santo. E a pessoa quer comer mastigar dos outros, muitas vezes ali, como o pastor falou, um leite misturado. Aí, como eu disse, torna a falar, o que falaram na Idade Média estão dizendo hoje.
Não, a pessoa não pode entender, não, porque ela tem que fazer teologia, ela tem que entender o aramaico. Pode pregar, não. Não pode pregar, não pode nem tem... mais ler a Bíblia, não, se não for conforme esses escritos de lá. Quer dizer, a Bíblia parece que está precisando de complementação, porque ela por si só não é autoexplicativa. É que nem também aqui, sim. Tem um pastor de uma denominação que ele chegou para mim e antigamente nós falávamos muito junto aqui de Jesus. Que Jesus salva, Jesus não sei. Aí ele tem um certo tempo para cá que ele não fala mais de Jesus, ele fala Exu, né? Exua, né? Exua, que diz que é o nome, hebraico, não sei de onde. E aí nós tivemos Exua, aí nós tivemos um pega. Eu digo, meu irmão, quando tu e eu, tu tem 30 e tantos anos de crente, e eu tenho 20 e poucos anos de crente, mas quando você recebeu o evangelho, pregado para você foi Jesus, não foi? Mas agora descobrindo o hebraico, mas quem te salvou, se é que tu é salvo? Qual foi a palavra? Foi Exu ou foi Jesus? Eu vou continuar chamando Jesus, porque aqui no Brasil eu conheci na Bíblia Jesus. E eu não vou mudar, não, vou continuar. O meu Salvador é Jesus Cristo, porque ele me libertou da cachaça, me libertou de tudo que era ruim. Então esse nome Jesus vai continuar no meu coração. Não vou mudar o nome, não. Se quiser mudar, pode mudar. Agora eu não vou dar. E ele só vive agora, não chama mais Jesus. Yeshua, né? Então, tem esse... As pessoas vão se perdendo, pai. Aí, quer dizer, qual é o problema do rapaz aí? Esse pastor, né? Esse pastor aí, né? Agora ele está desqualificando o nome de Jesus, né? Que não é um nome verdadeiro, não. E quem foi que apresentou para ele? Qual foi o nome? Quando ele era... Ele está se agarrando agora com Yeshua, né? Porque ele está dizendo que o outro nome é errado, né? Mas ele conheceu o... Meu Deus do céu, olha que ponto chega, né? Se a pessoa tiver cuidado. 30 e tantos anos atrás foi Jesus e não, ele está jogando fora aqueles 30 e poucos anos que ele já começou errado. Parece. Errado, Jesus aí tá errado. Meu Deus do céu, olha a falta de sabedoria. É os estudos de hoje. Não se deixa. Você pode estudar, ninguém está dizendo aqui que você não pode estudar, busque informação, vá atrás. Mas se perde. Salomão diz lá em Eclesiastes, versículo 18. Eclesiastes 18, que há muita sabedoria traz enfado, cansaço e perdição, se você não tiver cuidado e cautela. Tudo é questão da moderação. Você saber moderar e colocar como base, sempre base, a palavra de Deus. Porque se você não tiver a palavra, você vai ruir. É o que o Senhor diz lá em Mateus 7, 24 ao 27. Isso, olha, Mateus 7, 24. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ouve as palavras, será como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e vieram de ímpeto contra aquela casa e ela não caiu, porque estava firmado na rocha. Palavra. Versículo 26. Mas aquele que não ouve as palavras nem as pratica será considerado como um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. É o versículo 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e foram de impéto com aquela casa que desmoronou e grande foi a sua queda. Por quê? Firmado em areia. Ideologia humana, base humana, conceitos humanos. Nós temos que nos firmar na rocha, que é a palavra. Leia a Bíblia, medite na palavra do Senhor. Então, porque senão a pessoa pode estar dentro, como nós falamos inicialmente, né? Apenas trocou de religião, mas está perdido lá dentro da nova denominação religiosa. Porque a salvação ela é tão simples. É simples. Jesus deixou ela tão simples que ele falou para os discípulos: e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então a salvação está na crença. Quem crê em quê? Em Jesus. É só isso aí. Precisa muito filosofia, de estudo, tanta coisa não. Porque tem muitas vezes você vê tanto doutor aí em teologia e é o pior incrédulo. Ele não acredita em Jesus, ele mesmo. Não acredita não. Na palavra, na mensagem, na cura. Não acredita. Então Jesus está dizendo, quem crê e for batizado será salvo. Porque Jesus também ele demonstrou a salvação no batismo. Ele foi batizado, né? Então ele prega o que ele viveu. Jesus acreditou no Pai. Ele foi batizado para cumprir, que nele diz para João, né, a justiça de Deus. João não queria batizar Jesus, porque achava que Jesus era maior do que ele. Ele disse, não, por enquanto, você vai cumprir a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus?
quem crê e for batizado será salvo. Então Jesus não tinha pecado, e ele foi batizado, né? Então nós precisamos também seguir a Cristo para ser salvo. Então tem que ter esse cuidado, pastor, né? Porque ele mesmo falou lá em Mateus 7, verso 21 e verso 22, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí o versículo 22 ele diz assim, olha, e muitos dirão naquele dia, Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, fiz maravilha. Eu expulsei demônios no teu nome. Fiz milagres, maravilhas no teu nome. Pastor, nessa situação, né? Tem pessoa que faz milagre, assim, Deus usa ele para fazer milagres, né? Profetiza, né? Expulsa demônios, mas muitos vão se perder, né? Porque a salvação está nessas coisas, pastor? Não, porque ele diz que a salvação é quem faz a vontade do Pai dele. Muitas vezes a pessoa está aí, Jesus deu o dom para ele de cura. Aí ele vai, ora pelo um paralítico, ele levanta, mas ele chega no hotel, tá bebendo uísque. Ele tá saindo com outra mulher, casado, tá saindo com outra mulher. Mas lá ele ora, o fogo cai, né? Então, isso aí é que Jesus está dizendo. Não adianta você olhar para a pessoa e se basear só nas coisas externas. Só ver o externo, a aparência. Externo, né? A aparência. O que importa é o interno, né? Foi o que o Senhor falou lá para Samuel, lá em 1 Samuel 16, verso 7, né? Disse, porém, o Senhor Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, existe essa característica, a salvação é algo, é tranquilo, é grátis, né, pastor? Ninguém paga nada, mas se eu der esmolas, pastor, também não vai ser salvo, né? Não, mas eu dou muita esmola, pastor. Não vai. Pastor, eu construí ali uma instituição, eu coloco 1000 crianças órfãs lá. Se converter a Cristo. Pastor, mas eu dou 1000 cesta básica. Não é pelas obras. Pastor, eu dou dízimo todo mês. Não é pelas obras. Mas pastor, eu oferto. Não é pelas obras. Não é pela... Essas questões são consequências de quem é salvo. Quem é salvo vai ajudar o necessitado, já é quem é salvo, né? Porque as obras já é depois é quem já é salvo, né? Porque Tiago falou lá no capítulo 2, né? Ele faz um questionamento dizendo assim: que adianta a pessoa dizer que tem fé e não tem obra? Porque a fé é a salvação, a fé em Cristo. Quem tem fé em Jesus Cristo, acredita salvo. Porque lá em João 17:3, Jesus disse assim: e a vida eterna é esta, que conheçam somente a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo é quem enviaste. Essa é a vida eterna. Conheça a ti só, por único Deus verdadeiro. Então quer dizer, quem conhece Deus e quem crê em Jesus, que Deus enviou ele para salvar o homem, ele vai fazer as obras, vai continuar fazendo as obras. Aí você pode ajudar quem está necessitado, que a Bíblia manda, ela vai te acompanhar, né? Porque Tiago diz que a fé sem as obras. Chega uma pessoa, você aí é uma pessoa dizendo que é salvo, irmão, não tenho nada para comer lá em casa. Eu não tenho uma roupa. E se você tem comida em casa e você, não, irmão, vem aqui, Deus, deixa eu fazer uma oração e Deus vai te abençoar. E manda ele embora. Aí tu não dá a comida e nem dá a roupa. Aí diz, que adianta essa fé? Não adianta nada. Você orou, mandou ele embora e ele foi com a barriga vazia. Não, você já é salvo. O irmão chega e diz, olha, eu não tenho nada para comer lá em casa. Você tem 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, divide e ele vai. Tem 2 roupas, dá uma, fica com a outra. Então, o salvo tem obra, né? Aí foi que Tiago disse. Lá Tiago 2, a partir do versículo 14, né? No 26 ele diz assim como o corpo está morto, o corpo sem espírito o espírito é morto, a mesma coisa a fé sem a obra é morta, né? Ele vai dizer no versículo 14. Qual a proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante de fé salvá-lo? Aí ele continua no versículo 15. Se o irmão, se o irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessidade do alimento cotidiano. Aí o versículo 16. E qualquer entre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aí o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Então, quem é... Aí ele continua no versículo 18. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aí continua no versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Até os demônios creem e estremecem. Então, quem é salvo, mostra as obras, né?
Não são as obras que vão me salvar. Não. Vai na frente. Eu sou salvo e vou demonstrar. Eu vou ajudar o necessitado, eu vou contribuir, eu vou dizimar, eu vou amor, ajudar, tudo, porque eu já sou salvo e não para ser salvo, né? Então, observe isso aí, analise, veja. Então, nós tratamos aqui a respeito da salvação e o Senhor nos convida a tomarmos essa iniciativa. Olha, não é você passar, mudar de religião, é você se converter, ser justificado por Deus, passar pelo processo da regeneração, santificação, que é algo contínuo, e estar pronto para o dia, ou quando a morte chegar, a gente não sabe quando vai ser, quando Jesus regressar. Então a salvação estará aí, é de graça, você não paga nada, não depende de ninguém, somente de Cristo, de você tomar a decisão e receber ao Senhor, confessar que é um pecador e que necessita de salvação, e seguir esse caminho, lendo, meditando na palavra de Deus e ouvindo os escritos sagrados. Então, reflita acerca disso, observe, tome a decisão quanto antes. A salvação hoje está aberta, mas ela vai se fechar. Jesus vai regressar, a gente não sabe quando. A salvação se fecha para muitas pessoas que já morreram, não tem mais jeito, conforme a Bíblia relata. Mas para os que estão vivos ainda, a morte pode chegar, torno a repetir, ou a volta de Cristo que se aproxima a qualquer hora, a qualquer momento. Então, reflita sobre isso. Convido o pastor para fazer as suas considerações finais e agradecer pela presença do pastor mais uma vez por essa palavra aqui, essa conversa, e encerrar com oração, pastor. Graças a Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por você abrir a nossa mente, nosso coração, para transmitir a tua palavra, as verdades do Evangelho, e que cada um que vai ouvir e assistir, Pai, esse trabalho, que sinta no coração, o teu Espírito possa convencer, para que ele possa crer em Jesus Cristo e ser salvo a sua alma do fogo eterno. Abençoa o canal, abençoa o Marca, Jaque, todos nós. Pai, entregamos nas tuas mãos para nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças. Olha, você é salvo, eu e você somos salvos em Cristo. A salvação é para todos. Você não é predestinado a ser salvo. Deus já me predestinou a ser salvo. A gente já falou a respeito disso no podcast sobre escolha, se não me engano. Então, todos são tu dizer que é predestinação, pois tá bom. Todos são predestinados a serem salvos, todos. João 1, versículo 11 versículo 12. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem do seu nome. Então, todos podem ser salvos. Agora, só serão salvos se tomarem a decisão de servir a Cristo, renunciar ao seu eu e trilhar os caminhos do Senhor. Então, Deus te abençoe. Se inscreva no canal Novo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, nos acompanhe no podcast aí, ó. Você é uma bênção, até a próxima, querendo Deus.